Olá, mulher linda! Sabe que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 35. Aceite seus filhos como eles são. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que ela seja encorajada a buscar um estilo de vida parecido com o de Jesus, a ponto de se tornar imitadora de Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu aprendi de maneira dura que, para que os pais possam ter relacionamentos harmoniosos e positivos com seus filhos, é absolutamente vital que os aceitemos como eles são e não tentemos modificá-los. Dave e eu temos 4 filhos. 2 deles eu achei fácil de criar, os outros 2 foram uma luta. Ainda que você possa pensar que é fácil conviver com uma criança que é igual a você, sei de experiência própria que pode ser tão difícil quanto conviver com uma criança que é muito diferente de você. Muitos pais e mães que têm um filho ou filha exatamente igual a eles, frequentemente veem nessa criança todas as fraquezas que desaprovam neles mesmos. Isso foi o que aconteceu entre meu filho mais velho e eu. Também tive muitas batalhas com minha filha mais velha. No entanto, ela é o meu oposto em algumas coisas, e eu a julgava pelas fraquezas que ela possuía e que não compartilhávamos. Se nós pais quisermos ter um relacionamento harmonioso com nossos filhos, devemos ser capazes de distinguir entre suas fraquezas e suas personalidades. De outro modo, talvez terminemos rejeitando nossos próprios filhos, o que fomenta rebelião e todo tipo de discórdia. Nem sempre compreendi essa verdade e fiz o possível para tentar mudar essas 2 crianças. E não funcionou. Na verdade, só fez as coisas piorarem e fez com que um deles se afastasse de mim por um tempo. Deixe-me contar o que eu fiz para fomentar discórdia no coração de meus filhos, bem como o que eu fiz mais tarde para resistir a ela e trazer a cura, na esperança de que isso possa auxiliá-lo a evitar a cometer os erros com os seus filhos. Se você já está experimentando a dor de um relacionamento despedaçado, espero que este capítulo te inspire a tomar a decisão certa de oferecer a seus filhos o perdão e o amor de que eles precisam. Aprendendo a aceitar Davi, ou David. Uma vez que tanto meu filho David quanto eu temos personalidades fortes do tipo eu tomo conta da situação, estávamos sempre tentando tomar conta um do outro. Eu queria que ele fizesse o que eu queria, ele queria fazer o que ele queria, e ele queria que eu fizesse o que ele queria. Mesmo quando tinha uns 3 anos, ele insistia para que eu me sentasse e brincasse com ele em vez de brincar sozinho. Eu sempre sentia de alguma maneira vaga que David estava tentando me controlar. À medida que ele crescia, o problema também aumentava. Eu sentia o tempo todo uma batalha entre nós e nunca entendia plenamente o que estava passando. Eu amava meu filho, mas para ser honesta, eu não gostava dele e me sentia terrivelmente culpada por isso. Sei que muitos dos que estão lendo esse livro já passaram por essa situação. Sabemos que devemos amar e aceitar nossos próprios filhos. Quando isso parece impossível, a culpa começa a nos acusar. Mais tarde me dei conta de que a razão para eu não gostar de David tinha mais a ver comigo e não com ele. Eu não gostava de mim mesma, portanto, logicamente, eu tampouco gostava dele, já que ele era tão parecido comigo. Embora eu tivesse uma personalidade forte, eu não gostava de ficar perto de ninguém que também fosse assim. Queria manter o controle, não ser controlada. Se eu tivesse compreendido isso quando David era jovem, eu poderia tê-lo ajudado a aprender a ser forte de uma maneira positiva. Mas já que não entendia, eu só contribuía para a fraqueza em seu temperamento. Nós vivíamos em constante batalha e isso colocava sobre ele tanta pressão quanto em mim. As crianças podem sentir quando um pai ou mãe não está contente com eles. David sabia bem lá no fundo que eu não estava contente com ele e se sentia rejeitado. Eu não estava lhe dando a liberdade de ser quem ele era. Como fiz com muitas pessoas, eu tentava modificá-lo para tornar-se o que eu gostaria que ele fosse. O livro de Provérbios adverte os pais exatamente sobre isso. Instrua a criança no caminho que ela deve seguir.
e quando ela for velha, ela não se afastará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. Aprendi muito com esse versículo. Ele não diz instrua a criança do jeito que você gostaria que ela fosse, mas declara que devemos treinar nossas crianças de acordo com os seus dons ou inclinações individuais, de acordo com as marcas espirituais que vemos em nossas crianças. Se eu fosse mais espiritualmente afinada, teria reconhecido que Deus havia criado David para a liderança e que dera ao meu filho o temperamento adequado. Em vez de enxergar isso, tudo o que eu percebi era que David me deixava desconfortável e que eu queria que ele mudasse. David e eu teríamos sérios problemas em nosso relacionamento durante um longo período. Porém, quanto mais eu aprendia a palavra de Deus, mais eu percebia que não estava lidando com a situação da maneira correta. Recordo-me vividamente quando nosso relacionamento começou a dar a volta. David estava com 18 anos e certo dia Deus disse-me que eu precisava perdoar meu filho por não atingir as minhas expectativas. Ele me disse que eu tinha raiva de David porque ele não era o que eu queria que ele fosse. Disse que eu tinha que perdoar David por isso e aceitá-lo verbalmente. Eu precisava que David soubesse que mesmo que eu não concordasse sempre com ele, eu o amava e estava disposta a aceitá-lo do jeito que ele era. Após ter perdoado David e ter dito a ele que o amava e que o aceitava, nosso relacionamento começou a curar e a modificar-se. Pouco depois disso, Deus o convocou para o seminário. Ele se formou, casou-se e passou um ano em missão de campo na Costa Rica. De volta da viagem, empregou-se conosco, sendo agora um líder-chave em nosso ministério. Quando David veio trabalhar conosco, ele e eu lutamos para aprender a funcionar em conjunto adequadamente e nos diferentes papéis. Mãe e filho, patroa e empregado, bem como Dave e eu preenchendo os papéis de líderes espirituais em sua vida. Dave está ainda crescendo espiritualmente, mas no plano de Deus. O mesmo traço de sua personalidade contra o qual eu tanto lutei quando ele era criança é hoje a maior bênção para nós e seu papel no ministério. Precisamos de pessoas com dons de gerenciamento nas quais possamos confiar. E David é uma dessas pessoas. Deus também trouxe cura no meu relacionamento com minha filha mais velha. Uau! Glória a Deus, que o Senhor nos ensine a não mensurar aquilo que nossos filhos são de acordo com as nossas expectativas, mas de acordo com a vontade absoluta de Deus para a vida deles. E eu também tenho tanto que aprender neste tema. Precisamos ser impulsionadas pelo Espírito Santo a não colocarmos expectativas naquilo que não é expectativa de Deus e é meramente razão ou emoção humana. Como mães, como pais, precisamos pedir a Deus graça para educar os nossos filhos no caminho. E precisamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a respeito de quem Deus escolheu para que eles sejam. Deus tem forjado o caráter dos nossos filhos de acordo com a vontade dele e eu oro para que você, mãe que me ouve, seja um instrumento da parte de Deus para impulsionar o seu filho para os braços do Pai e não para o afastá-lo. Eu oro para que você seja instrumento, canal e bênção na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.